Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes.
Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. As luzes de emergência estão desligando, sirenes tocando, a nave está chacoalhando loucamente. A escuridão cósmica vista pelas portinholas é iluminada por clarões pulsantes. Os astronautas estão afivelando cintos e olhando para as telas, com suor frio escorrendo de suas testas. Bem à frente, o espaço é cortado no meio por um feixe ofuscante. Nada no universo pode parar aquilo, que parece uma enorme corrente de jato de avião, só que milhões de vezes mais forte do que qualquer jato poderia produzir. Não há como desviar disso. O líder da expedição espacial ordena a todos que se virem imediatamente. Aquilo foi um jato de buraco negro, um verdadeiro monstro do espaço. Os buracos funcionam como enormes aspiradores de pó e engolem tudo que cai além do seu horizonte de eventos, que é a fronteira entre o espaço-tempo e o lugar onde ele desaparece. Se você estiver perto dessa fronteira, já era. Nem mesmo a luz consegue escapar da gravidade de um buraco negro. E ela é a coisa mais rápida do universo. Os buracos não apenas absorvem coisas, como também lançam jatos no espaço, que são feixes misteriosos com milhares de anos-luz de comprimento. Não há monstros negros perto da Terra, mas vamos imaginar que um surgisse de repente perto do Sol. O buraco imediatamente começa a devorar a estrela. A força-gravidade atrai mais um lado do Sol do que o outro. O buraco rasga o Sol em tiras, devorando-o da mesma forma que você comeria espaguete no seu prato. Os físicos chamam esse fenômeno de espaguetificação. Quando o monstro termina sua refeição, ele soluça. E como se fossem espadas de laser, 2 jatos cortam nossa galáxia ao meio. Os astrônomos estão observando uma catástrofe semelhante agora a bilhões de anos-luz de distância de nós. Um buraco negro do sistema 3C321 está bombardeando uma galáxia próxima com um jato de raios-X, raios gama e elétrons, com a velocidade da luz. O ataque já dura 1 milhão de anos e temos sorte de que isso está ocorrendo a uma distância segura. Se um jato chegar perto de um planeta semelhante à Terra, ele irá evaporar a atmosfera e a camada de ozônio. Toda a vida na superfície desaparecerá. Apenas os habitantes das profundezas do subsolo irão sobreviver. Se um buraco negro aparecer próximo ao Sol, no entanto, não viveremos o suficiente para ver o jato. O monstro irá absorver a energia da estrela e nós simplesmente perderemos todo o calor e a luz. A Terra irá esfriar, mergulhando na escuridão eterna. Mas, como qualquer outra coisa, os jatos também podem fazer coisas boas. Como os fertilizantes que ajudam as plantações a crescer, a energia dos raios comprime as nuvens espaciais e novas estrelas nascerão delas. Imagine um ralo no banheiro pelo qual a água flui para um cano. A água se move em espiral e parte dela gira em torno do buraco. Agora, imagine que o buraco negro é esse mesmo ralo. E em vez de água, existe um material chamado plasma. Ele gira rapidamente, fica magnetizado e se acumula em um enorme disco de acreção. O plasma começa a brilhar e em algum ponto dispara 2 jatos para o espaço.
O buraco negro V404 Cygni fica a 8.000 anos-luz de distância. Ele é como um show de fogos de artifício que tem até 10 vezes o peso do Sol. O problema é que esqueceram de instalá-lo com segurança, e o pavio foi queimado prematuramente. O buraco é alimentado por gás de uma estrela próxima. Ela fornece cargas infinitas para os fogos de artifício espaciais. Os jatos do V404 Cygni não disparam apenas dos polos, mas de todas as direções. Um disco com a largura de 7 sóis fica girando em torno do buraco negro. O interior desse disco balança como um peão que está prestes a parar de girar e cair. Os cientistas acreditam que as oscilações e disparos aleatórios são causados por distorções do espaço-tempo contínuo. Os buracos negros não são os únicos que sabem dar um espetáculo espacial. Seus principais concorrentes são as explosões de raios gama. A ciência não sabe exatamente como elas aparecem. Muito provavelmente por causa da decadência de uma grande estrela ou da colisão de estrelas de nêutrons. Os satélites registram uma explosão de raios gama todos os dias, mas ocorrem pelo menos 500 delas no universo no mesmo período. Um astrônomo amador que vê pela primeira vez o universo observável pode se sentir como uma estrela de cinema no tapete vermelho. Só que ele não será ofuscado pelas luzes das câmeras dos jornalistas e fãs, mas sim pelas constantes explosões de raios gama. Se houver um clarão perto da Terra, nosso planeta parecerá uma vela em uma tempestade de neve. Imagine que você vive no futuro e pode decolar em voos interestelares seguros. Na sua espaçonave, voa para um planeta que se parece com a Terra para ver uma explosão de raios gama com seus próprios olhos. Seu veículo espacial está atravessando o espaço sideral e pousando no planeta em questão. Porém, assim que pisa no solo, percebe: todos os seres vivos neste mundo estão esperando que algo terrível aconteça. Pássaros assustados voam pelo céu. Os animais começam a sair correndo das florestas à procura de abrigo. O vento faz as folhas sussurrarem. E é como se elas estivessem lhe dizendo: salvem-se, saiam daqui. Então o vento fica mais forte e vira uma tempestade. Um clarão brilhante surge no horizonte. Após alguns segundos, a luz se intensifica. Algo enorme acendeu os holofotes do espaço. Tudo está perdido. Existe apenas luz. Em um segundo é liberado tanto de energia que o nosso Sol geraria em 10 bilhões de anos. 10 segundos se passam e o show acaba. O planeta vai se movendo pelo espaço e o clarão atingiu apenas uma parte do hemisfério sul dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca, mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los,
A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo.